Olá, pessoal. Nessa nossa aula aqui de engenharia de software, vamos falar um pouquinho sobre padrões de projeto. Vamos ver aí, ter uma visão geral sobre o que são os padrões de projeto e projetos baseados em padrões. Bom, primeiramente, né, a maioria dos problemas que a gente trabalha no dia a dia possuem ou podem possuir várias soluções. Mas uma solução ela só é apropriada a um determinado contexto do problema. Independente disso, a ideia também de usar, né, ou aliado a isso, a ideia de usar padrões de projeto vem junto ali com a ideia que se usa, por exemplo, na engenharia. Aqui vocês têm algumas fotos de pontes, por exemplo. Independente do tipo de ponte, do problema que a gente quer resolver de ligar do ambiente em que a gente vai trabalhar, vai construir a nossa ponte, o problema da ponte, ou o problema que uma ponte resolve, é ligar o ponto A ao ponto B. E aí o restante do projeto, ah, o tamanho da ponte, a arquitetura, né, o desenho arquitetônico da ponte, vai depender aí de um projeto para outro e até também de um problema a outro, né, de um contexto a outro. Mas, de forma geral, uma ponte liga um ponto ao outro e a gente precisa ter, por exemplo, suportes para sustentar essa ponte. Tá? Então, na engenharia, independente do tipo de ponte que vai ser construído, todas essas pontes elas possuem ali uma raiz única, uma raiz geral, uma fonte geral de como resolver este problema e também os cálculos que são utilizados para construir as vigas de sustentação e assim por diante. Dentro do mundo do desenvolvimento de software é algo parecido, algo semelhante. Tá? Então, aí a ideia da gente trabalhar com padrões de projeto, porque durante aí o nosso desenvolvimento nós vamos nos deparar com vários problemas e muitas vezes esses problemas eles já foram solucionados por outras pessoas. E a ideia dos padrões de projeto é justamente essa também, ter catalogado a forma de resolver problemas comuns. Tá? E dessa forma, então, nós temos aí diferentes tipos de padrões de projeto. Entre eles ali, né, os mais conhecidos, categorizados ou classificados ali por Gama e seus colegas ali em 1995, né, os famosos padrões GOF, né, Gang of Four, eles são ali, inclusive, separados ali em três tipos de padrões. Nós temos ali, por exemplo, os padrões criacionais, entre eles o Abstract Factory Builder, que são realizados, são classificados e foram feitos para centralizar a decisão de criação de objetos dentro da programação. Então aqui a gente está falando exatamente sobre criação de objetos dentro da nossa linguagem de programação. Então a gente está trabalhando ali com o problema de decidir o momento e como criar os objetos dentro da nossa linguagem de programação. Nós temos os padrões do tipo estrutural, um exemplo, o adapter, composite, entre outros, onde a gente está ali interessado em garantir uma estrutura reutilizável do nosso código. Então ali a gente vai trabalhar com interfaces adaptativas. Por exemplo, a construção de plugins trabalha muito com esse padrão adapter. O padrão composite, que cria ali uma estrutura de objetos numa forma de árvore, para que a gente consiga, por exemplo, criar uma interface. Interfaces gráficas podem ser criadas a partir desse padrão composite, entre outros ali. Outro padrão bem utilizado, outro tipo de padrão estrutural bem utilizado, é o padrão proxy, que ele atua como uma interface para intermediária, aí, criando uma interface de intermediação entre objetos, por exemplo, traduzindo, né, o que entra para o que sai. E temos também, dentro ainda desses padrões GOF, os padrões comportamentais. Por exemplo, nós temos ali o padrão command, que vai encapsular comandos, funcionalidades. O padrão visitor, que ele é muito utilizado aí para percorrer estrutura de dados. Então a ideia do padrão visitor é independente da estrutura de dados, como os dados estão armazenados, a gente consegue ter uma forma única de percorrer os dados armazenados, independente se está armazenado numa forma de árvore, de lista, de fila e assim por diante.
Ah, nós também temos, além desses padrões que são padrões ali muito mais voltados à parte de programação, nós temos também ah, os outros tipos de padrões. Temos ali padrões ali para sistemas de informação, temos padrões ali para aplicações e-commerce. Então, quando se vai construir uma aplicação e-commerce, já existem diversos padrões catalogados aí até na internet, onde a gente pode, onde pode se basear para construir as nossas aplicações web. Né? E no caso ali, por exemplo, um e-commerce, então ali vai estar definido quais são os componentes que a gente precisa ter para que o nosso e-commerce seja funcional. Então a gente precisa ter ali um carrinho de compras, como que esse carrinho de compras ele deve ser estruturado. Nós precisamos ter ali uma área chamada Minhas Compras, a área do usuário, a área de entrega e assim por diante. Temos ali padrões definidos por empresas, de acordo com softwares especializados construídos por essas empresas, como IBM, Oracle e assim por diante. Temos padrões ali de aplicações web. Então, dentro dessas aplicações web, né, desses padrões, a gente pode encontrar ali padrões que vão solucionar problemas, por exemplo, de busca de usuário, que o usuário quer buscar alguma informação. Então, o usuário ele pode fazer uma busca ali simples, pode fazer uma busca avançada. Muitas aplicações corporativas também possuem ali o que a gente chama de wizard, né, que é aquele passo a passo para ensinar o usuário na primeira vez que ele acessa. Então também existem padrões para a gente construir esse tipo de ferramenta web. Temos também padrões de interface de usuário. Temos padrões de interface mobile, então vocês veem aí que vários aplicativos seguem um padrão, uma padronização de interface, com o menu ou na parte de baixo ou na parte lateral. Você tem aquelas 3 barrinhas onde você clica e já abre o menu, ou seja, isso é fácil, por quê? Todo mundo seguindo o mesmo padrão para resolver esses problemas simplifica tanto para o desenvolvedor quanto para o usuário também, tá? Um exemplo aqui, trazendo para vocês essa questão de padrões em aplicações web e tudo mais, mostrando aqui, por exemplo, se a gente comparar aqui o Gmail, a Amazon e o Yahoo, por exemplo, os 3 grandes, vocês veem que eles seguem o mesmo padrão de desenvolvimento de aplicação web. Mesmo sendo aqui, nesse caso aqui, desse exemplo que eu estou mostrando para vocês, o Gmail ali do Google, então vocês veem que ele possui ali uma área com a barra de pesquisa superior, do lado direito tem as informações de configurações da conta e assim por diante. Na Amazon a mesma coisa, vejam que a barra de busca também é uma barra de busca grande, centralizada. Vocês veem que ali do lado direito também existe as configurações, e para o Yahoo a mesma coisa também, tá? E a mesma coisa para grandes portais e portais de notícia. Então vejam aqui uma comparação aqui de 3 grandes jornais aí do mundo. Tem lá o Wall Street Journal, o New York Times e o Estadão aqui do Brasil, só para pegar um exemplo aqui brasileiro. Então vejam que até mesmo nessa área aí de portais de notícia, existe uma padronização. Vejam, o nome do jornal centralizado, né, o nome da fonte ali centralizada, o texto dividido ali em colunas e assim por diante, tá? Então vejam que essa questão de padronização, de trabalhar com padronização, abrange vários aspectos aí, várias áreas do desenvolvimento de software. Inclusive, vocês vão encontrar esse uso de padrões também em projetos, por exemplo, né? Em lidando com projetos. Por exemplo, o padrão ali, o Scrum, que trabalha ali com Kanban, com aquele quadro de tarefas, que isso ele também utiliza ali, reutiliza essa forma de organizar as tarefas do próprio Kanban, o próprio Lean também trabalha com esse tipo de coisa. Então vejam que essa utilização de padrões, ela é muito ampla aí dentro do mundo de desenvolvimento de software. Bom, pessoal, espero que tenha ficado aí um pouco mais claro esse tópico aí relacionado a padrões de projeto.
e que vocês aí pesquisem mais aí sobre esses conceitos. Tudo bem? Valeu, pessoal. Até mais.